Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Estamos aqui mais um dia de Escola Bíblica Dominical. Estamos na quinta aula do segundo semestre. Desde já quero louvar a Deus pela vida do Diácono Diego, que está aqui conosco, vai estar nos auxiliando e ministrando a aula mais uma vez. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente, pastor Valdemiro, que está aqui nos honrando com a sua presença. É importante que nós hoje, ou que você que está aí, possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, porque para nós também é uma honra estar mais uma vez dando esta aula de escola dominical. Um tema muito importante, nós vamos entrar hoje, mas primeiro nós vamos estar orando, para que o Senhor venha abençoar esta aula e que você também seja abençoado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus eterno e querido Pai, Deus, na Tua presença nos colocamos neste momento, Senhor Deus, e pedimos para que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos auxiliar, venha nos guiar conforme esta aula, Pai. Assim, Senhor Deus, seja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, abre o nosso entendimento, que aqueles que estão nos assistindo possam ser abençoados por intermédio da Tua palavra, assim como nós estamos sendo abençoados nesse dia de hoje, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Já contigo, amém? Amém. Paz, meus irmãos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui, aprendendo da palavra do Senhor, por esta oportunidade. Louva a Deus por permitir mais um dia na presença dEle, aprendendo a Tua palavra, irmãos. Como o pastor Robson colocou, hoje nós estamos já na quinta aula desse trimestre, já se foi um mês que nós estamos estudando a carta de Efésios. E o que nós já vimos, irmãos, dessa carta? Que Paulo, que escreveu na prisão em Roma, no período de 60 a 62, aprendemos também que fomos eleitos na presciência de Deus, irmãos, e que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, e essa é a nossa vocação, vivermos em santidade, servindo ao Senhor e a participação gloriosa do porvir no futuro na volta de Cristo. E o tema da nossa aula de hoje é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O que significa isso, no final de contas? Uma nova vida em Cristo. Vamos ler, irmãos, Romanos 6,4. Romanos 6,4 diz o seguinte: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos ler agora também 2 Coríntios 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5, 17. Que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, irmãos, em Cristo temos uma nova vida. As palavras que ficam desses dois textos é novidade de vida, nova criatura, uma nova criação. Então, em Cristo somos novas criaturas, e é isso que nós vamos estudar, quais foram as coisas que ficaram para trás e as novas que se fazem em Cristo Jesus. Então, aquele homem antes que nós éramos, aquela pessoa que nós éramos antes, que vivíamos para nós mesmos, preocupados em agradar o nosso ego, as nossas vontades, as nossas satisfações, passam a querer agradar ao Senhor, passam a querer fazer a vontade dEle, a fazer a obra dEle. E antes, aquele espírito que move o mundo hoje, e que nos movia também, já não nos move mais. Pelo contrário, somos movidos pelo Espírito de Deus que hoje habita em nós. E glória a Deus por isso. Então, o que isso muda de forma prática, irmãos? Muda que a nossa interação com as pessoas é diferente. Nós não estamos mais egoístas querendo nos satisfazer. Então os nossos relacionamentos eles melhoram. A forma como gastamos o nosso tempo melhora, pois tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor. O nosso textual, irmãos, está lá em Efésios 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, irmãos,
estávamos vivendo uma prática do mundo, seguindo o curso natural desse mundo. E ainda assim Deus nos amou e nos vivificou, nos trouxe a vida. Porque antes, como nós vamos ver ao longo da aula, estávamos mortos. E Ele nos vivifica em Cristo Jesus. A verdade prática diz o seguinte, irmãos: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação divina, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Ou seja, 3 itens. Fomos libertos do pecado em Cristo, salvos, perdoados da condenação que estávamos sujeitos, e ainda recebemos o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Gostaria de alguns textos da leitura bíblica, irmãos, para a gente refletir. Um deles está lá em Romanos 3, 21 e 22. Romanos 3, 21 e 22, que vai mostrar como éramos, né? Qual era a nossa condição, até foi escopo de estudo nosso no trimestre anterior. Romanos 3, 21 a 23. Glória a Deus. Que diz o seguinte: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, irmãos, todos nós estávamos mortos espiritualmente. Vamos ler também Tiago 1. Tiago 1, do 12 ao 15. Tiago 1, do 12 ao 15. Diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, o que está querendo nos dizer? Somos tentados, sim, Satanás nos tenta a todo instante, mas nós estamos dando espaço para esta cobiça e por isso acabamos pecando, né? Ou seja, ele sugestiona que nós pequemos, ele nos influencia, mas ele não faz com que nós pequemos. Na verdade, ele não tem esse poder. Exatamente. Por favor. Ele não tem esse poder de fazer ou obrigar nós a pecarmos. Ele nos influencia, ele coloca a tentação diante de nós. E como nós sabemos que nós somos humanos, somos falhos, pecadores, a nossa carne, a nossa natureza humana decaída, ela pende a ser influenciado, a ser engodado pelas influências malignas que existem, e nós, automaticamente acabamos pecando, porque aquilo vai atrair a nossa carne, e se nós não estivermos espiritualmente fortalecidos no Senhor, a tendência, a probabilidade de nós acabarmos caindo e pecando é muito grande. Exatamente, por isso que Paulo até começa a carta de Efésios falando que não fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então a busca pela santidade é exigida de nós. Um exemplo disso, que foi, vamos em Gênesis 4, é um texto bastante conhecido, Gênesis 4, 3 a 7, que diz o seguinte: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que esta cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito?
Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Ou seja, nós precisamos dominar a cobiça, o pecado, que antes que ele aconteça. Em outra tradução fala que, mas é necessário que você o domine. Ainda na Torá, esse texto na Torá, ele diz o seguinte, somente o versículo 7: porventura, se poder bem suportar, ser-te-á perdoado, e se não, na porta jaz o pecado, e a ti fazer-te pecar é o seu desejo do mau impulso, mas tu podes dominá-lo. Então, irmãos, nós não pecamos porque Satanás nos faz pecar, pelo contrário, nós pecamos porque nós optamos, nós queremos pecar. É por isso que precisamos estar fortalecidos no Evangelho, na palavra, em oração e vigiando, porque senão nós iríamos cair. Glória a Deus. Um exemplo disso é Jó, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu riquezas, perdeu a saúde, e mesmo assim não proferiu uma palavra contra Deus. Ele foi tentado pelo diabo, pelos caras, mas ele não caiu, porque ele estava fortalecido no Senhor, e assim nós, irmãos, precisamos estar. Se a gente aplicar um olhar mais minucioso aqui no versículo 7, do livro de Gênesis, capítulo 4, Deus ele revela algo interessante. Ele diz assim: olha, o pecado já está à porta, ou seja, está diante de você. Exatamente. Aí cabe a ti, resistir a este pecado. Então, o que acontece hoje em dia é a mesma coisa. O pecado ele já está diante de nós, e cada dia que passa, cada vez mais nos chama a atenção, e consequentemente o pecado, de certa forma, ele vai chamando a atenção de uma forma que, se você não estiver forte ou fortalecido na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, é muito mais difícil de se resistir. Mas, como ele falou, cabe a ti resistir, porque ele está aí. O pecado todo dia bate na nossa porta e nos faz um convite, tentação quer dizer um convite a pecar. No caso, nós todos os dias recebemos de fato um convite a pecar, seja ele por influência da sociedade, seja ele por influência de um amigo, seja ele por influência do que quer que seja, ele está à porta. Aí é onde entra o X da questão: nós vamos abraçar o pecado? Nós vamos nos deixar influenciar, ou nós vamos resistir a esse pecado para viver as maravilhas abundantes que o Senhor tem para conosco na sua presença? Essa foi a pergunta. Exatamente. Porque é interessante que a responsabilização pelos nossos atos, nós somos responsáveis. Muitas vezes nós ouvimos, e às vezes até lemos, pessoas querendo responsabilizar Satanás pelos seus atos. Não é, a responsabilidade é nossa. Nós lemos aqui 2 textos que demonstram isso, que cabe a nós dominar esse pecado. É nossa responsabilidade. Se cairmos, somos responsáveis pela nossa queda. Sim. Então a santidade, o caminho da santidade, Deus vai nos fortalecer, vai nos dar força nesse sentido. Mas nós temos que querer passar por este caminho. Nós temos que querer ser transformados e fazer a nossa parte. É aquela velha questão, Nós estamos todos os dias nos esforçando, ou seja, nos santificando para viver uma vida da melhor forma possível diante de Deus. Só que, irmãos, o que acontece? Nós temos ainda que estar vigiando, porque nós estamos ainda nesta carne, neste corpo que ele é corruptível. Então, como eu costumo dizer, é como se você pegasse um porco que está num lamaçal, está todo sujo, você tirar ele dessa lama, dar um banho, deixar ele limpinho e amarrar ele longe da lama, certo? Ele vai ficar amarrado longe da lama, perfeito, limpo. Mas no momento que você soltar a corda da qual ele está amarrado, a primeira coisa que ele vai fazer é correr para a lama. Nós devemos nos santificar todos os dias, justamente por isso, porque a nossa carne, a nossa natureza decaída, ela pende para o pecado. Então, nós não vamos conseguir alcançar o ápice de 100% de santidade,
Mas é por isso que o Senhor nos auxilia que todo dia nós devemos nos santificar, né? Então, com esta santificação diária, nós vamos manter uma maior comunhão com Deus. Esse é o segredo, porque o próprio Senhor disse para Caim: olha, sobre ti aí está o pecado, mas cabe a você dominá-lo. Esse velho homem que está dentro de nós, que a qualquer momento pode explodir por alguma transgressão nossa, cabe a nós, dominá-lo. E como nós vamos dominá-lo? Em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo e nos santificando todos os dias. Esse é o segredo. E por fim, irmãos, Mateus 5, do 13 ao 16, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, irmãos, temos que ter bons testemunhos, para que nós possamos glorificar a Deus, porque se somos salvos em Cristo, temos uma nova vida, as coisas que praticávamos, não praticamos mais, temos que testemunhar disso. Para isso fomos vocacionados, para isso fomos chamados, e as nossas atitudes, elas têm que ser luz para o mundo, precisamos brilhar a luz do Evangelho, para que o nome de Cristo, do Senhor, seja glorificado. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios 2, de 1 a 10, e o pastor Robson irá fazer a leitura. Amém. O versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Vimos, irmãos, nesse texto tem uma separação. Dos versículos 1 ao 3, temos a velha vida do homem, uma vida de pecado. Do 4 até o 10, temos a nova vida em Cristo. Quando falamos de uma vida de pecado, vemos que estávamos espiritualmente mortos, éramos escravos de Satanás, estávamos sujeitos à ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós, porque nós vivíamos aquela vida longe do Senhor. Contudo, por meio da fé, estamos unidos com Cristo, e temos a ressurreição com Ele. Glória a Deus, irmãos. Que é a nova vida em Cristo. O objetivo desta aula é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar como vivificados pela graça de Deus, e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Louvado seja Deus. A introdução vai nos dizer o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida. Ou seja, irmãos, não merecíamos, Nós estávamos mortos,
antes de Deus nos salvar. Sim. Estávamos mortos, separados do Senhor, mesmo se Ele nos amou, mediante sua misericórdia, Ele nos salva, Ele traz seu Filho aqui na terra para morrer por nós, para que possamos ser salvos e herdar a vida eterna. Algumas palavras, irmãos, dessa aula, é importante a gente aprofundar um pouquinho. Uma delas está lá no versículo 1, que diz o seguinte: estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensas, ela é do grego paráctono, quer dizer transgressões, queda, erro, ofensas, crime, pecado. Então nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. E a palavra pecado vem de hamaitia, que é ofensa, pecado, ou seja, em sua forma substantiva significa erro, falha. Então nós estávamos transgredindo as leis do Senhor e ainda vivendo em pecado, longe dela. Uma outra palavra no versículo 5, irmãos, que é pela graça sois salvos. A palavra graça, ela é charis, do grego. A palavra graça ela é muito falada no meio evangélico, no latim, que é gratia, por causa das 5 solas da Reforma. E o que significa essa palavra graça? O que ela quer nos dizer? É um aceitável, benefício, benevolência, um dom, um presente, uma generosidade, ou seja, um favor imerecido. Nós não merecíamos e Ele, mediante sua graça, nos deu. É importante termos essas palavras em mente ao longo desses estudos, o que elas significam, porque é primordial para o nosso entendimento. E digo de uma forma mais clara de se colocar isso, quando nós, para um cristão hoje, que não nasceu num berço evangélico, que andou segundo o curso desse mundo, que andou segundo as suas próprias vontades, a vontade da carne, nós estamos falando de uma situação que nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, ou seja, não fazendo a vontade de Deus. E na visão, na ótica de Deus, para Ele, nós estávamos mortos. Mas como é essa questão de estar morto? Não é uma questão física, é uma questão espiritual, ou seja, nós não tínhamos a capacidade de entender as coisas espirituais. Quando Deus disse que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, é que nós não conseguíamos ter uma intimidade com Ele, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. É por isso que hoje em dia, quando você vai falar da palavra de Deus com alguma pessoa que anda segundo o curso deste mundo, ele acha que nós estamos loucos ou acha que nós estamos falando besteira. Mas na verdade é porque eles não conseguem entender as coisas espirituais. Paulo ele falou algo interessante à igreja de Coríntios. Ele disse que não os falaria como espiritual, e sim como carnal. Por quê? Porque se ele falasse como espiritual, eles não iam entender. Então, quando nós falamos de uma questão espiritual para o ímpio, ele não consegue discernir nada, ele não consegue entender nada, a ponto de dizer que nós estamos ficando loucos, que nós somos fanáticos, né? E isso é uma questão de não ter uma intimidade com Deus, não ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque como nós falamos em outras aulas, nós não temos a capacidade de entender as coisas espirituais se não for por intermédio do Espírito Santo. Então estas pessoas estão mortos na ótica de Deus, porque eles não têm uma comunhão direta com Deus. Então eles não conseguem discernir o que é espiritual ou o que é carnal. Por quê? Porque eles andam segundo a influência e o curso deste mundo. Então o que eles vão entender na verdade são coisas terrenas. Quando você se fala das coisas espirituais, eles não vão conseguir entender. Então perante Deus, na ótica de Deus, eles estão mortos espiritualmente. E é por isso que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e passamos a ter vida. E essa questão de ter vida é quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus. Então nós passamos a ter vida, da morte, né, que nós estávamos, para uma vida em Cristo. Exato, e isso acontece pelo novo nascimento. Quando nós levantamos a mão e falamos, eu aceito. Exatamente. O Senhor de Salvador. A partir desse momento que nós nascemos de novo, passamos a ter um relacionamento com Deus. Glória a Deus. Irmãos, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos ver Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 diz o seguinte:
Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, as iniquidades na qual vivíamos, a injustiça, a maldade, a transgressão, o pecado, a culpa, o mal que tínhamos, nos separavam do Senhor. Nos colocavam na condição de mortos espiritualmente, que é a condição que Paulo escreve no versículo 1 ao 3. Então, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego parátola, que é o que falamos aqui, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Né? O termo para pecado é haramartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, o homem que está seguindo o curso desse mundo, que não está em Cristo, ele é morto espiritualmente. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59:2 e Tiago 1:15, que nós também já lemos aqui. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Amém a Deus. Nós vamos ler Gálatas 1. Deixa eu ler, pastor, por favor. Capítulo 1, versículo 4. Deixa eu abrir em 1 João. Gálatas 1:4. 1:4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, Jesus morreu para nos resgatar deste mundo, certo? E aí, 1 João 2, 15 e 17, diz o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, nós como crentes não devemos amar o mundo, não devemos andar no curso deste mundo. A nossa mente precisa ser renovada. Nós não podemos mais querer somente nos satisfazer. Se nós já aceitamos a Cristo, nos vemos ainda no curso deste mundo, precisamos refletir as nossas condições perante a Deus, irmãos. Porque o crente ele não tem que andar conforme o mundo, ele não tem que pensar conforme o mundo. O objetivo nosso não tem que ser ganhar dinheiro, não tem que ser ter um carro de última linha, não tem que ser ter um status social. O nosso objetivo tem que ser agradar a Deus. O nosso alvo tem que ser a vida eterna, em Cristo Jesus, irmãos. Pois somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na sua volta, irmãos. Esse plano de Deus, é importante a gente ressaltar aqui que nós só temos a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor porque Ele nos vivificou. Porque aquele que não tem essa comunhão, aquele que não tem essa fé em Cristo Jesus, que vem para salvar o pecador, ele jamais vai ter a oportunidade de desfrutar dessa presença maravilhosa, dos frutos, né, dessa salvação. Então, nós temos a oportunidade hoje, nós como cristãos, nós temos a oportunidade, devemos ser agradecidos, porque Ele nos escolheu para desvendar e fazer que nós sejamos participantes dessas bênçãos. Porque veja, nós quando andávamos segundo o curso deste mundo, nós não tínhamos nem expectativa de viver essa vida em Cristo, de viver essas maravilhas que nós vivemos hoje. Então hoje Ele nos deu uma oportunidade, né, de estarmos vivendo isso, e como que de presente, né, a salvação, correto? Porque nós não tínhamos esperança,
Porque o salário do pecado, como o Tiago diz, é a morte. Correto? Então, para nós estava reservado a condenação eterna. Mas com o amor de Cristo, com que nos amou primeiro, Ele nos chama e nos dá a oportunidade de, em vez de ter morte eterna, nós vamos ter o quê? Uma vida eterna. Glória a Deus. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, ou seja, a forma como vivíamos, como conduzíamos a nossa vida. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, irmãos, mais uma vez, não temos que andar conforme andávamos. Temos que viver para a honra e glória do Senhor, pois quando Ele voltar, nós vamos prestar contas. E aí, como seremos encontrados? Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Relativizar o pecado, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo relativizado. O que isso significa? E tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de opinião. Irmãos, quanto a isso, eu gostaria de ler um texto de 2 Timóteo 3, 16, 17. 3:17. Segunda carta aos Timóteos 3, 16, 17. É um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Irmãos, se toda a Escritura é inspirada por Deus, tudo que está escrito aqui é verdade e é o nosso manual de vida, é a forma como temos que viver. Se nós, como crentes em Cristo, dizermos que do ponto de vista do espírita é tal coisa, do ponto de vista do chinês é uma coisa, do ponto de vista de uma determinada cultura é uma coisa, irmãos, todos os cristãos, todos os crentes em Jesus têm o mesmo manual de fé que a Bíblia, que são as Escrituras. Paulo escreveu a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tudo, a nossa mente, que antes era moldada pelo formato do mundo, tem que ser moldada por ela. Então, não é uma questão de depende do ponto de vista, não é uma questão de opinião, é a verdade absoluta. Pois hoje o mundo prega uma verdade que não é absoluta, que depende. Não depende, irmãos. Nós, como crentes, temos que ter a certeza que tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, está nas Escrituras. Pois Deus se revelou nas Escrituras. É o único Deus. Se crermos nisso, não temos que relativar, nós como crentes. E isso tem sido muito comum em nossos dias. Porque independente de qualquer opinião, ainda que seja uma opinião formada e baseada, ela não tem a capacidade muito menos o poder de mudar ou contrariar a verdade. Né? Exatamente. Porque a Bíblia vai dizer que nada nós podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, todas as coisas que acontecem nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, independente se o povo acredita, se a opinião de um especialista é boa ou não, isso não muda e nem altera a verdade da qual nós temos como estilo de vida, que é a palavra do Senhor. Né? Então, independente do grau de formação da pessoa, independente da especialidade da pessoa, a opinião dela não pode mudar a verdade. Exatamente. Né? É por isso que é importante nós não seguirmos o curso deste mundo. Porque o que é o seguir o curso deste mundo? O mundo hoje, ele pode dizer que tal fato é uma realidade, mas amanhã ele pode dizer que não serve mais. Exato. Né? O que é mentira hoje para eles, amanhã é verdade. O que é verdade hoje, amanhã já é uma mentira. Então eles oscilam muito, nós não. Nós acreditamos na perfeita verdade, que é a palavra de Deus. É isso. Exatamente, essa é a importância, irmãos. Que a Bíblia toda fala que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus se revelou, conforme eu já falei, por meio das suas Escrituras. Então precisamos conhecer Deus aqui, servimos por meio dela, e a nossa mente tem que ser moldada por ela. Todas as decisões, toda forma de viver tem que estar pautada nela. Irmãos, para a gente, queria ler também Romanos 12,
versículo 2, que diz o seguinte, corroborando tudo isso que nós estamos falando. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o que falamos aqui, irmãos. 2.2. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar, ou seja, sugestionar os homens desobedientes e incrédulos. Vamos ver 2 Coríntios 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E vamos ver também Mateus 26. Que diz o seguinte, irmãos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, irmãos, é o que nós falamos nesse tópico. A nossa natureza, ela tende ao pecado. Sim. Ela tende para ir contra Deus. Mas nós precisamos estar fortificados para que não caiamos na influência de Satanás. Que não venhamos a pecar e cair perante Deus. A gente está o tempo todo sujeito a cair, né? E o nosso adversário, ele não é como nós, né? Que logo desistimos. Ele sempre permanece ao nosso derredor, procurando uma forma, uma brecha para que nós caiamos, para que nós falhemos diante da presença de Deus. Então, este príncipe da potestade realmente é pela influência de Satanás. Por incrível que pareça, irmãos, o reino demoníaco, no caso, ele também é dividido por hierarquias. Satanás, como se ele desse instruções para os demônios, né? Nos colocar em pratos, para nos colocar em tentações, a fim de que nós caiamos e nos separemos da comunhão com Deus. Então, assim como a serpente no Éden, né, que influenciou a Eva, né, ele chegou e colocou diante de Eva, e Eva, de fato, ela abraça o pecado, e assim que eles pecam, eles sentem vergonha, né, eles se escondem de Deus, e quando Deus chega até eles para conversar e dar aquela sentença, aquele castigo, vamos dizer assim, a primeira coisa que Deus faz depois é tirar eles da presença de Deus, de fora do jardim do Éden, né? Então, com o cristão é a mesma coisa hoje, né? Essa potestade, que significa os governos ou autoridades do inferno, eles nos influenciam para que nós pequemos. O único intuito deles é fazer com que nós nos separemos da presença de Deus, né? E isso vai partir de nós também, porque a partir do momento que nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados, e a primeira coisa, vocês podem perceber que a primeira coisa que acontece é querer sair da igreja, é querer sair da presença de Deus, é parar de ter comunhão com Deus. Então, até hoje, Satanás ele permanece com esse plano. E qual é o plano? Nos tirar da presença de Deus, nos tirar da comunhão com Deus. E é por isso que a primeira atitude daquele que peca é sair da igreja, é se separar de Deus, né? Então, isso é um plano antigo que nós devemos nos atentar a isso. É por isso que o Diego acabou de ler, dizendo para que nós possamos vigiar e orar, né? Nós temos que estar em constante vigilância e oração para que nós não caiamos, para que nós não cedamos a esta influência, né? A estes pecados que são colocados todos os dias
diante dos nossos olhos. Exatamente. Lá em Mateus 24, 42 vai dizer assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Portanto, estejamos que estar vigiando. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Nós só precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Orar, vigiar, estar firme no Evangelho, que a vitória nesse sentido será nossa, né, irmãos? Glória a Deus. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo que é inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprova o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glória a Deus, irmãos. E o que foi necessário para que isso mudasse? O que foi necessário para que nós saíssemos da velha condição e partíssemos para uma nova vida em Cristo? Vamos ler João 3, de 1 a 8. Um texto também bastante conhecido. Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Então, irmãos, nós precisamos nascer de novo. Né? Não basta crermos, né? Porque até os demônios creem, está lá em Tiago 2,19. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos aceitar o chamado que Cristo faz em nossas vidas. Glória a Deus. A síntese desse primeiro tópico é a seguinte: a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos, estávamos condenados à perdição e morte eterna. Fomos vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia. Estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Ou seja, é um ato do Senhor que transformou o nosso destino. Né? Nós vemos lá no versículo 4 que Paulo coloca mas, né? O porém, o contudo, ou seja, nós andávamos daquele jeito, porém Deus, na sua misericórdia, né, pela sua graça, Ele nos chamou novamente à vida. Vamos ler, irmãos, Romanos 11, 30, 32. Vai descrever bastante isso. Romanos 11, versículos 30 ao 32. Que diz o seguinte: porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista do que foi concedido a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ou seja, éramos desobedientes, mas por meio da misericórdia fomos ao Senhor. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia.
E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação. João 3,16 e 1 João 4,9. Vamos ler 1 João 4,9? Diz o seguinte, irmãos: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Glória a Deus, irmãos. Vivificados pela graça. Falamos no início da aula, irmão, que somos novas criaturas e que vivemos em novidade de vida. Que lemos até Romanos 6,14 e 2 Coríntios. Mas como que isso acontece, irmãos? Como que somos nascidos de novo? Em Gálatas 2,20 vai nos dizer, vamos abrir Gálatas 2,20, que diz o seguinte, irmãos: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, irmãos, fomos vivificados por sua graça. E a nossa vida hoje já não é mais conforme a nossa vontade, conforme já falamos, mas sim de acordo com o que Paulo escreveu aqui em Gálatas. Nós nascemos de novo, então Cristo vive em mim. Se Ele vive em nós, irmãos, não somos mais nós que vivemos. Nós fazemos a vontade dEle, que Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que nós não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, conforme lemos em João. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu outra vez vida. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, que é o favor imerecido. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Exaltados por sua graça. Vamos ler 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8 e 20 a 25, para introduzir esse tópico. 1 Coríntios 15. Deixa eu ler. Coríntios 15, Do 3 ao 8 e depois do 20 ao 25. 3 a 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, no quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 20 ao 25. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Até aqui? Amém, irmãos. Então, pela ressurreição de Cristo, temos a certeza que nós também seremos ressuscitados com Ele. O apóstolo dos gentios ele destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Irmãos, acerca do galardão, eu gostaria de ler 1 Coríntios 3, 12 e 15. Que diz o seguinte: e
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, irmãos, o galardão que teremos dependerá das obras que vamos fazer após a nossa salvação, dos frutos que nós estamos dando na obra do Senhor. Este é o galardão que ele fala, que nós iremos apresentá-lo a Cristo no dia do seu tribunal. E essas obras que fizermos serão testadas pelo fogo. E o que restar será o nosso galardão, irmãos. A nossa salvação não estará em jogo. O que está em jogo é o nosso galardão. Tanto que ele enfatiza no 15: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e favor divino e merecido. Vamos ler para fechar esse tópico Filipenses 3:20. Deixa eu ler, pastor, por favor. Filipenses 3:20. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou seja, irmãos, já não somos mais cidadãos de Diadema, de São Paulo, do Brasil, somos cidadãos do reino celestial. Então temos uma nova cidadania, de acordo com ela que tem que ser a nossa vida. A síntese desse tópico 2 diz o seguinte: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Louvado seja Deus. É como tem o costume de dizer que nós estamos aqui nessa terra como se fosse uma casa alugada, né? Que um dia nós vamos nos mudar para a nossa casa. Nós temos a esperança, né, de que um dia nós vamos sair desta casa terrestre e vamos nos mudar, né, para a casa que por direito será nossa. Se nós a conquistarmos, se nós conquistarmos esse direito de morar nela, né, por intermédio da perseverança na presença do Senhor. Lembrando que isso não pode vir de nós, claro, nós não temos capacidade nem o poder de salvar a nós mesmos, mas pela misericórdia do Senhor e a promessa da qual nós estamos perseverando até o final, para que nós possamos morar, né, juntamente com Cristo, do qual Ele nos prometeu em João 14, que estava preparando morada para os que são seus. Glória a Deus. O terceiro tópico vai falar da salvação não vem das obras. Irmãos, como lemos lá em 1 Coríntios 3:12, que as nossas obras serão queimadas. Nós não temos mérito nenhum no nosso processo de salvação. Não há nada que nós possamos fazer que vai nos salvar, a não ser a misericórdia e a graça do Senhor. Não há nada que nós possamos produzir para termos a salvação, e nem que nós possamos fazer para que o outro seja salvo. Não. Ela é graça, é a misericórdia do Senhor. Contudo, as obras que nós produzimos testemunham da nossa salvação. E essas obras, elas serão testadas no tribunal de Cristo, como lemos em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Em Efésios 2, versículos de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7, que estudamos, irmãos, nas aulas anteriores, onde Deus nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Essas são as bênçãos espirituais que nós temos.
Portanto, irmãos, a salvação é um livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem, a comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça, conforme falamos, é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ele mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ou seja, irmãos, o que isso quer dizer? Conforme estudamos na aula 3, Deus chama, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creram pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, todo o mundo Deus amou. Deus chama, Deus está chamando. Cabe a nós, o nosso livre-arbítrio, ou seja, Deus não força que nós o aceitemos, Ele nos chama. E nós optamos, nós decidimos em servi-lo, em aceitá-lo como Senhor e Salvador. Por meio da fé, nós respondemos ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, irmãos. A salvação e perdição, ou seja, até a escolha é responsabilidade nossa. Se nós temos a liberdade de escolher, nós temos a responsabilidade pela nossa escolha. Ou seja, os nossos atos, nós seremos responsáveis por eles. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Era a resposta à graça que Deus, a graça de Deus, através do qual recebemos a salvação. Ou seja, a fé antecede a salvação. Primeiro nós cremos, nos arrependemos, somos batizados e somos salvos. Então a fé é a condição para o novo nascimento. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, ou seja, não há nada que nós venhamos a fazer que vai nos gerar uma salvação. Trata-se da salvação pela graça, ou seja, do favor imerecido de Deus por nós, que provém de Deus. A segunda, ela confirma que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum lado humano. Essas afirmações, elas excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Isso é tremendo. Tremendo, porque nós acabamos de ler, o Diego acabou de comentar que estas obras que nós vamos estar fazendo na presença do Senhor, elas vão ser testadas ou julgadas diante de Deus. Porém, esta obra que nós fazemos hoje, ela não garante a nossa salvação. Por quê, irmãos? Por mais que nós façamos a obra, por mais que nós façamos o melhor para Deus, isso não nos garante a salvação, porque a maior obra, ela já foi feita, e não há obra maior do que essa, que foi o plano de salvação em Jesus Cristo, quando foi morto na cruz do Calvário. Então, a obra perfeita, ela já foi feita. Então, não existe uma outra obra, que possa dar autoridade ou dar condição de ser salvo, porque a maior obra já foi feita. Então, por isso que a salvação não pode vir pelas obras que nós fazemos. Tiago, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta. Assim como as obras sem a fé também é morta. Ou seja, aquele que é salvo em Cristo, ele tem fé e por consequência ele faz a obra, Não existe aquele cristão que tem fé e não faça a obra. Aquele cristão que ele tem fé, mas não tem prazer na obra, ele é um cristão vazio, E existem muitos também que acham que porque são bons, ou porque fazem caridades, ou porque fazem bondades, eles podem ter a salvação garantida. Isso não é uma verdade, porque primeiro nós temos que ter a fé em Cristo. Esse é o fundamento. Nós precisamos ter a fé em Cristo, e automaticamente, por intermédio da fé em Cristo, uma fé de salvação, nós temos as obras como fruto. Ou seja, todo aquele que tem fé, ele precisa participar, ele precisa ter desejo no coração e precisa ser participante dessa obra. Então, e não é porque nós fazemos esta obra que nós temos direito à salvação. Não, de forma nenhuma. E também não é porque nós temos fé que nós temos direito a essa salvação.
Nós temos esta salvação por intermédio de Jesus Cristo, que usa de graça para com a nossa vida. Exato. Até isso, o Senhor ele foi perfeito em seu plano, né? E isso é bom, porque se fosse pelas obras, talvez nós estaríamos perdidos. As obras, elas testificam a nossa salvação, mas elas não geram a salvação. É interessante que quando fazemos caridade sem Cristo, nós não fazemos para glorificar o nome de Deus. Não, de forma nós fazemos por outros motivos, por outras razões. A partir do momento que somos salvos, nascemos de novo, temos uma nova vida, tudo o que fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então, o nosso foco é agradar ao Senhor e não aos homens. E aí está a diferença. Nós só fazemos isso a partir da fé. Não tem como nós produzirmos obras que nos gerem essa fé. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as quais as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, incentivados a andar fazendo boas obras, não como meio para a salvação, mas como evidência da salvação. Irmãos, o novo nascimento, a novidade de vida, ela acontece. Se nós não mudamos a partir da salvação, precisamos refletir, precisamos sentar com Deus, orar e entender o que está acontecendo, porque nós precisamos mudar a nossa forma. Nós precisamos ter prazer em servir ao Senhor, prazer em ler as Escrituras, prazer em orar. Vivemos uma nova vida, uma vida para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, estamos chegando ao fim, né? E para concluir, eu gostaria de ler Mateus 5:16. Que diz o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que você fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, irmãos, a nossa vida tem que testemunhar ao nosso Senhor, para que o mundo possa enxergar Deus por meio de nós, e glorificar ao Pai e chegar ao Pai. A conclusão da revista diz o seguinte, irmãos: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Irmãos, louvo a Deus por esta aula, louvo a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos, estudando e aprendendo, e que a cada dia a nossa caminhada com Deus possa ser mais produtiva e que possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Passa agora a palavra ao pastor Robson, que irá fazer as considerações finais. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por mais uma vez estar participando dessas aulas, e espero que os irmãos estejam desfrutando do melhor de Deus, da palavra do Senhor. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso irmão Diego, que está conosco aí nessa batalha, está conosco aí nessa luta. Temos sido perseverantes, irmãos. Estamos fazendo o que gostamos, isso não é nada forçado. Estamos fazendo isso por amor à obra, por amor às Escrituras Sagradas. E também, claro, para que os irmãos se sintam abençoados com a palavra do Senhor, para que os irmãos meditem em casa, para que os irmãos estudem e cresçam cada vez mais, tanto na graça como no conhecimento. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente, pastor Valdemir, que está aqui com a sua presença, nos honrando. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos dar mais ainda direção. Que Deus possa nos ajudar em cada aula que for ministrada pelos professores daqui do ministério. Amém, irmãos? Vamos estar orando, vamos estar encerrando. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa derramar das suas bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus eterno e querido Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome pela oportunidade, Pai, de estar fazendo esta obra, de estar fazendo o que nós amamos, Pai, porque assim o Senhor nos colocou o nosso coração, Pai.
Que o Senhor possa abençoar cada vez mais nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão, ó Pai, compartilhando deste momento conosco. Pai, abençoa os teus filhos, ó Pai, que estão assistindo esta aula. Pai, que o Senhor possa derramar todas as sortes de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa o lar, abençoa a casa, abençoa a cultura dos teus filhos. Que nós possamos entender, Pai, que esta salvação, Pai querido, vem pela graça. Pai, nos abençoa para a glória do teu nome, é que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.